Salve família nostálgica, beleza? O vídeo de hoje é sobre o rebelde Hwoarang, e ele fez sua primeira aparição em Tekken 3 e vem voltando em todas as sequências do game. E como sempre, vou contar um pouco da história do personagem e muitas curiosidades sobre ele dentro e fora do universo Tekken. Vai ser um vídeo bem legal, então bora assistir o vídeo até o final e deixa aquele like se gostar do conteúdo, e se gostar muito mesmo, seja membro aqui do canal, isso vai dar aquela força para manter o Nostalgia dos Games de pé aqui no YouTube, beleza? Agora sim, vamos lá. Número 1, apostando tudo. No início da história, Hwoarang é um estudante de Taekwondo que trabalha no local de treinamentos de artes marciais, e lá ele ganha muito dinheiro. Mas ele não ganha dinheiro ensinando os alunos a lutar não, e sim fazendo apostas ilegais. Hwoarang é conhecido nesses locais de aposta como uma fraude, já que promove lutas para que as pessoas possam apostar no vencedor ou perdedor. No entanto, ele manipula as probabilidades, ocultando sua verdadeira força, e assim, quando todos apostam que ele vai perder, no final, Hwoarang vence mostrando seu verdadeiro poder. Ele vence a luta e ganha todas as apostas. Mas um dia, membros do grupo Mishima, junto com Jin Kazama, chegaram à cidade e o desavisado do Hwoarang convence-os a entrar nesse torneio, na intenção de tomar um dinheiro deles também. E após vencer todos os membros do grupo, chega a hora de enfrentar o Jin Kazama, e depois de dar o seu melhor, Hwoarang embaraçosamente só consegue empatar a luta com Jin. Entrou todo confiante, mas nem imaginava que Jin Kazama era extremamente forte. Era meio demônio na verdade, né? Essa foi a primeira vez que Hwoarang não vence uma luta, e ele ficou bem desapontado, pois não queria que seu mestre, o Do-san, ficasse sabendo dessa derrota. E desse dia em diante, prometeu praticar todos os dias para garantir que isso nunca mais aconteça. Só que antes do seu mestre ficar sabendo da derrota, surgem boatos que Ogre, o capetão lá do game, ceifou a vida de seu mestre, e esse é o motivo da entrada de Hwoarang em Tekken 3, derrotar o Ogre e vingar a suposta morte de seu mestre. Esse é só o começo da vida dele, bora que no vídeo tem mais coisa. Número 2, serviço militar. De volta à sua terra natal, a Coreia, Hwoarang foi convocado para o serviço militar e designado para a unidade Spec Ops. E lá foi essencial para o sucesso da maioria das missões que ele participou. O grande problema é que o lutador tinha tendência a desobedecer às regras e às ordens dos seus oficiais, e arrumava mais confusão do que cumpria o seu dever. Até que um dia ele ouviu falar sobre o quarto torneio de punhos de aço, e naquela ansiedade de derrotar Jin Kazama, Hwoarang fugiu da base militar e seguiu com seu desejo de ir para o torneio, lutar com Jin e tudo mais. Apesar de ter se dado bem lá como oficial do exército, lutas clandestinas, fugas e apostas ilegais é bem mais a cara do Hwoarang do que as regras do serviço militar. Número 3, o fugitivo. No final de Hwoarang, ainda em Tekken 4, ele finalmente encontra Jin em um estacionamento, mas antes dos dois começarem a brigar, o comandante do exército coreano intervém e dá voz de prisão para o lutador. Só que Jin Kazama começa a atacar os guardas, e isso dá oportunidade para os dois fugirem, mesmo com o comandante mandando meter bala neles. E foi bastante tiro mesmo, hein? Os dois ficam conversando ali atrás dos carros, enquanto os soldados não param de atirar. No final, os dois lutadores fogem, e Hwoarang agora é o fugitivo mais procurado do exército coreano. Todos queriam a cabeça dele, inclusive ele até foi preso antes de finalmente ser dispensado do exército. Número 4, nome difícil. Se você acha que só nós brasileiros temos dificuldade em pronunciar o nome desse lutador, pode ficar tranquilo que isso acontece com a maioria dos países. Até eu não sei exatamente se Hwoarang é a pronúncia certa, esse H e esse W aí complicam tudo. Bom, essa situação de falar o nome dele errado acabou gerando um apelido para ele nos games, que é Blood Talon, que significa garra de sangue em português. Mas o apelido que pegou mesmo foi Bob, um nome criado pelos próprios jogadores que não sabiam pronunciar o nome.
Bob é infinita vezes mais fácil mesmo. Uma teoria sobre a escolha do nome Bob é que no pré-lançamento da Namco, lá em Tekken 3, o lutador foi mostrado em uma motocicleta, todo pancozão, mas nenhum nome foi divulgado e todos começaram a chamá-lo de Boy on Bike, ou o garoto na moto. Boy on Bike aos poucos foi virando Bob e viralizou no mundo inteiro. Número 5. Estilo de luta. O estilo de luta de Hwoarang é Taekwondo, e todas as suas animações de vitórias são movimentos oficiais da ITF, a Federação Internacional de Taekwondo. Todos os seus movimentos foram retirados dos golpes oficiais dessa arte marcial. Uma coisa interessante é que esse estilo de luta já existe faz tempo, mas ganhou esse nome oficial só em 1940 e se originou lá na Coreia, assim como nosso personagem Hwoarang. Número 6. Origem do nome. Toda vez que o assunto é a origem do nome de algum personagem, temos mais especulações do que fatos. Só quem pode dizer mesmo a verdadeira origem são os próprios criadores. Como o Harada, por exemplo, que sempre está respondendo às dúvidas dos fãs aí na internet. Bom, mas existe uma possibilidade aqui do nome do Hwoarang que faz todo sentido. Aparentemente, esse nome é baseado nos Hwoarang, um grupo de guerreiros de elite residentes de Silla. Silla é um reino localizado nas partes sul e central da Península Coreana, um reino bem antigo mesmo, datado do século X. Esses guerreiros de elite, por muito tempo, não tinham muitos documentos oficiais que contavam sua história. Até que em 1989, 32 páginas apareceram na mídia, contando inúmeros detalhes dos Hwoarang. Toda essa história estava guardada e por muitos séculos ficou no museu, e de repente veio a público o paradeiro desses antigos guerreiros coreanos. O nome deles e toda a sua origem é bem parecida com o lutador de Tekken. Agora imagine só a força de todos os Hwoarang reunidos num só guerreiro, só assim para Hwoarang vencer Jin Kazama. Número 7. Atividade extra. Você sabia que nas horas vagas Hwoarang toca violoncelo e anda de patins? Sabia não? Pera lá que eu vou explicar. Existe um item de Tekken 3 extremamente raro. O número exato mesmo nunca foi divulgado, mas existem pouquíssimas unidades. O item é chamado Tekken 3 Symphony Orchestra e é um álbum com algumas imagens e o nome dos compositores das músicas do game. Foram só algumas pessoas que ganharam esse item da Sony em parceria com a Namco. Beleza, mas o que isso tem a ver com Hwoarang? Esse item possui algumas imagens com Hwoarang andando de patins e também vestindo roupas pretas formais e carregando um violoncelo em sua caixa, como se ele tocasse esse violoncelo. Coisas que você não vê no game, mas como é um item oficial da Namco, a nível de curiosidade, podemos considerar isso uma atividade extra do lutador. Número 8. Referências em filmes. Já que não foi destaque em filmes oficiais de Tekken, Hwoarang teve uma referência em outra longa-metragem, num filme de artes marciais chamado The Avenged Fist, um filme de 2001 que ficou conhecido por trazer muitas alusões a Tekken. E lá existe um personagem chamado Iron Surfer, que também é coreano e luta Taekwondo. Mas o melhor de tudo é sua aparência, a cara lavada do Hwoarang. Ele é meio magrelo, meio fracão, né, comparado com o personagem de Tekken, mas lembra muito ele. Fora que esse oponente aí no começo do filme se parece um pouco com Jin Kazama. Então, como se fossem os dois rivais lutando nesse filme, uma ótima referência aí de Tekken. Esse filme não é famoso aqui no Brasil, na verdade ele é bem underground mesmo, mas eu precisava citar ele aqui no vídeo, pois referências a Hwoarang são difíceis de encontrar. Número 9. O Rebelde. Hwoarang e seu mestre de Taekwondo são líderes de uma resistência lutando contra a corporação Mishima Zaibatsu. Eles são rebeldes que lutam por qualquer causa que vá contra a Mishima Zaibatsu. Interessante é que na história de Tekken também tem outra resistência chamada Yugo Durashiro, liderada por Lars Anderson, outro lutador que só aparece em Tekken 6 e Tekken 7.
Esse Lars aí fazia parte do exército da corporação Mishima, mas acabou saindo e levando mais da metade do exército com ele, e com isso se tornaram a resistência, lutando contra a corporação Mishima. Apesar de lutarem pela mesma causa que Hwoarang, aparentemente não tem nenhuma ligação com o nosso querido Bob. O Lars Anderson é outra resistência diferente deles. Bom, Hwoarang foi sempre uma pessoa rebelde, desde criança, nos tempos de apostas ilegais e até quando estava no exército. Então, ser o líder de uma resistência não é nada fora do normal na vida dele. Número 10. Captura de movimentos. Os movimentos de Hwoarang são capturados pelo ator Hwang Soo, também é faixa preta em Taekwondo. E assim como lutador de Tekken, esse ator também tem origens coreanas e até o seu nome é parecido, Hwang. Em 1992 ele foi campeão mundial de peso leve durante o Campeonato Mundial de Taekwondo e a partir daí vem colecionando títulos até hoje. Que o cara manda bem, isso é inegável, afinal são os movimentos do lutador de Tekken. Mas não é muita coincidência ele se chamar Hwang, ter descendência coreana e ser campeão de Taekwondo? Só faltou ele ter o cabelo ruivo também, né? E uma rivalidade com Jin Kazama. Aí sim eu já teria certeza que ele é o próprio Hwoarang na vida real. E assim encerra mais um vídeo da série Tekken. Espero que você tenha se entretido assistindo esse conteúdo que eu preparei com muita dedicação. E se ainda não assistiu o vídeo dos outros personagens, vou deixar um card aí pra vocês e o link na descrição. É só clicar e assistir à vontade. Agora sim eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos os membros do canal que ajudam a manter a nostalgia viva por aqui. Vocês são demais. Agora sim, até a próxima. Fui!